Queridos amigos e amigas, esse é o canal Raciocínios Espíritas. Estamos em mais uma história do bloco Claridades Evangélicas. O bloco Claridades Evangélicas objetiva ilustrar alguma história, narrar algum caso, descrever algum conto, alguma fábula, alguma parábola, alguma história rápida, breve, sucinta, que tem alguma lição moral, que tem algum caráter doutrinário, algum ensinamento evangélico. E no Claridades Evangélicas de hoje, iremos extrair um recorte da obra Paulo e Estevão. Em conversação com amigos, prestei atenção num recorte da obra que eu já tinha lido inúmeras vezes, mas um amigo nosso, conversando conosco, nos chamou a atenção para a profundidade daquele ensinamento. Eu me refiro ao momento específico quando o apóstolo Paulo, já Paulo de Tarso, está pregando, difundindo a sua mensagem poderosa, o seu verbo eloquente, carregando a flama do Evangelho de Jesus, ao lado do seu companheiro Barnabé. Barnabé, que seria e formaria com ele aquela parceria fantástica, levando a mensagem de Jesus aos cantos mais variados. No início da trajetória, Barnabé levou consigo, para acompanhá-lo nessa jornada, um sobrinho seu chamado João Maria Marcos. Marcos, o evangelista Marcos, que é conhecido da tradição cristã por ter escrito um evangelho, um dos evangelhos, o evangelho de Marcos. Marcos era um menino de 16, 17 anos aproximadamente. Ele tinha uma mãe chamada Maria de Jerusalém e que tinha a ambição, tinha o sonho de ver o filho antes de morrer, já ingresso na atividade cristã, já convertido ao cristianismo e dedicado ao ideal cristão, pediu a Pedro, que era seu amigo e que era uma espécie de pai espiritual do menino, e o seu tio, Barnabé, o tio do menino, que o encaminhasse à atividade cristã e que ela queria vê-lo antes de morrer na atividade cristã. Pois bem, ele foi, portanto, absorvido pela igreja, e quando Paulo, já convertido, estava dedicado à tarefa de começar a pregar o evangelho, Barnabé teve a ideia de levar o menino para acompanhá-los. E o seu sobrinho então acompanhou, mas não aguentou a disciplina, a atividade incessante, a dormir ao relento, o desconforto, a falta de repouso, a alimentação frugal, as disciplinas, as abstinências, o caráter incansável de Paulo, de atravessar rios, de estar em cima de cavalo, de camelo, de caminhar a pé quilômetros e quilômetros para levar a mensagem do evangelho. O menino, adolescente, não aguentou. A princípio, começou a cansar-se, inclusive, para fazer a comida, que ele era responsável por cozinhar um peixe, fazer a comida, e o próprio Paulo assumiu a tarefa, até que em determinado momento o próprio Marcos pediu aos dois para voltar à igreja de Jerusalém, aonde Simão Pedro, o receberia de volta. Paulo e Barnabé continuaram, as suas pregações, a difusão do evangelho, a ida às cidades e toda a saga de perseguições, açoites, apedrejamento. Depois de fundar uma série de igrejas e de ter uma espécie de êxito na formação cristã, no sucesso que ele conseguiu de sensibilizar os gentios, de fundar sementes e as células iniciais do cristianismo, as primeiras igrejas, Paulo resolveu fazer uma espécie de retorno e passar por todas as igrejas fundadas. Os planos estavam muito bem elaborados, a atividade inicial havia sido concluída, até que em determinado momento Barnabé disse: agora que essa parte da nossa tarefa está concluída, eu gostaria de pedir a você que me apoiasse nas resoluções que eu tenho em torno do meu sobrinho Marcos. E aí o próprio Paulo fica surpreso. João Maria Marcos? Sim, João Maria Marcos. Eu desejo que ele ingresse novamente com a nossa atividade, comigo e com você, e que possa seguir junto com a gente na difusão do evangelho, na emancipação, que ele possa nos acompanhar. Paulo, admirado, olha para ele e diz: minha opinião é diversa da tua. Não concordo com ela. E aí, Emmanuel diz que estabeleceu entre os dois uma contenda, uma espécie de discussão. Essa contenda foi se desenvolvendo, foi evoluindo. Barnabé já tinha os olhos úmidos, estava visivelmente magoado. E Paulo lembrava-se, enquanto falava, das perseguições que ele experimentou em Antioquia,
de Pisídia, o apedrejamento cruel que aconteceu na praça de Listra, as dores morais que ele enfrentou na cidade de Icônio, as enfermidades inevitáveis que abateram sobre ele sucessivamente ao longo dessas viagens, fez uma espécie de rememorando na cabeça, onde passou pela sua tela da memória aqueles acontecimentos funestos. Nesse momento, Barnabé, com os olhos úmidos, magoado, volta-se para ele e diz: você em nenhum argumento consegue me convencer de nada em relação a isso. Afinal, como eu posso aderir à sua opinião e me desfazer dos laços afetivos, romper com os laços mais caros? Nesse momento, Paulo nem deixou ele acabar e interrompeu, disse: isso nunca. A amizade que eu tenho com você, a amizade que eu tenho com Marcos, a nossa amizade está acima de qualquer coisa. É um elo sagrado dos nossos corações que nunca se romperá, pelo menos no meu coração. E aí Barnabé retruca quase que exaltado, dizendo: e como é que eu posso interpretar a sua recusa? A sua rejeição, a sua negativa? Como é que eu posso negar a uma segunda chance ao meu sobrinho? Uma nova oportunidade? Não seria faltar com a caridade? Não seria faltar com a solidariedade? Negar a ele a oportunidade desse trabalho cristão e de ele se enriquecer com isso? A pergunta é uma pergunta profunda. Paulo parece meditar, refletir e dar uma resposta que é a resposta que é o ponto alto desse conto. Minha intuição, neste sentido, é diversa da tua. Quase sempre, Barnabé, a amizade a Deus é incompatível com a amizade ao mundo. Levantando-nos para a execução fiel do dever, as noções do mundo se levantam contra nós. Parecemos maus e ingratos, mas ouve-me, ninguém encontrará fechadas as portas da oportunidade, porque é o Todo-Poderoso quem nolas abre. A ocasião é a mesma para todos, mas os campos devem ser diferentes. No trabalho propriamente humano, as experiências podem ser renovadas todos os dias. Isso é justo, mas considero que o serviço do Pai, se interrompemos a tarefa começada, é sinal de que ainda não temos toda a experiência indispensável ao homem completo. Se a criatura ainda não sabe todas as noções mais nobres relativas à sua vida e deveres terrestres, como consagrar-se com êxito ao serviço divino? Naturalmente que não podemos ajuizar se este ou aquele já terminou o curso das suas demonstrações humanas e que, de hoje por diante, esteja apto ao serviço do Evangelho. Porque neste particular, cada um se revelará por si. Creio mesmo que o teu sobrinho atingirá essa posição, com mais algumas lutas. Nós, entretanto, somos forçados a considerar que não vamos tentar uma experiência, mas um testemunho. Compreendes a diferença? E diz Emmanuel que a partir daquele momento Barnabé compreendeu o alcance das palavras de Paulo, balançou a cabeça, disse que ele tinha razão, mas disse que infelizmente não poderia seguir com ele, que ele ficaria porque tinha deveres com o sobrinho e se sentia responsável pelo sobrinho. Paulo se entristeceu, mas resoluto disse que a presença dele era importante, mas também a presença dele era importante na igreja, junto de Maria Marcos, junto de João, o seu sobrinho, e que ele prosseguiria tomando o companheiro, talvez o companheiro Silas, da igreja cristã de Antioquia, para seguir com ele, e que, sem dúvida, Deus estaria no comando e assessorando todos eles. E seguiu adiante, resoluto e sem ceder. Essa história me fez pensar muito. Um ensinamento que acho que cabe a todos nós, aqueles que estão na atividade cristã, na atividade espírita, na atividade doutrinária. É conseguir separar o joio do trigo. É conseguir acolher a todos, tratar todos com caridade, possibilitar a todos oportunidades de caridade, mas não colocar alguém em um tipo de atividade importante para o qual a pessoa não tem perfil para trabalhar. Eu me lembro no início, permito-me fazer esse parênteses, no início da atividade mediúnica, eu me lembro que eu tentava até consultar os guias espirituais em relação a admitir alguém
Num grupo mediúnico, por exemplo, do qual eu faço parte, os guias espirituais, pelo menos os benfeitores que nos assessoravam, nunca se envolveram nessa questão. Porque é uma tarefa nossa, uma escolha nossa. Do contrário, eles se responsabilizariam para tomar uma decisão de aceitar ou não alguém, e depois, se acontecesse alguma coisa errada, a culpa era deles. Então eles não se envolviam nessas escolhas que são dos encarnados, escolha humana. E em alguns momentos, em nome da caridade, quando eu vi alguém em perturbação mediúnica, desabrochando a mediunidade, com a mediunidade inclusive bastante contundente, em perturbação, em sofrimento mediúnico, eu tentava às vezes ajudar, inclusive intervir, e em nome da caridade, apelando para os bons sentimentos e tomado pelos bons sentimentos, eu pegava essa pessoa e botava às vezes na sessão mediúnica para trabalhar com a gente, para que a pessoa pudesse se desenvolver, evoluir, aprender como era o exercício correto da mediunidade, e normalmente saía errado. Porque a pessoa tinha uma excelente mediunidade, tinha características para trabalhar na mediunidade, mas não tinha perfil humano, não tinha condições humanas. Às vezes era uma pessoa polêmica, que polemizava e discutia com tudo, que queria submeter o trabalho mediúnico às suas regras, às suas imposições. Uma pessoa indisciplinada, que faltava recorrentemente ao trabalho, que não cumpria com seus compromissos, que chegava atrasado e por isso não entrava no trabalho mediúnico. Eu estou ilustrando com esse exemplo para dizer que a lição de Paulo vai para esse campo. Há, às vezes, um irmão nosso que está precisando de ajuda e a gente deve ajudar, mas a gente não pode pegar um irmão nosso, que precisa de ajuda, que precisa de caridade, e pegar ele e colocar, por exemplo, num trabalho para o qual ele não está preparado, que ele não tem condição e que ele vai prejudicar o trabalho. Em nome da caridade, a gente vai pegar a pessoa e colocar, por exemplo, num trabalho que ele não está preparado para aquele trabalho, que ele pode prejudicar o trabalho todo. É esse lema sutil. No Raciocínios Espíritas, a gente tem vivido isso. Experimenta isso. Quantas vezes, em nome da caridade, em nome dos bons sentimentos, vendo pessoas, por exemplo, desequilibradas, detectando indivíduos masculinos e femininos que gostariam de se integrar à atividade de divulgação doutrinária e, movido por ingenuidade e imaturidade nossa, pegamos essas pessoas e colocamos, por exemplo, na frente de trabalho no Raciocínios. E o que é que acontece? Como a pessoa não tem perfil, não tem condição de levar um trabalho sério adiante, não tem disciplinas emocionais ou tem outros interesses, muitas vezes eu vi no Raciocínios as pessoas chegarem e aí depois não aguentarem, romperem ou começarem a tentar desorganizar o trabalho. Vi isso inúmeras vezes no Raciocínios, pessoas que desertam, pessoas que abortam, pessoas que acabam problematizando, brigando com tudo, pessoas que se aproximaram, por exemplo, de nós na atividade, e eu não me arrependo de ter dado chance, mas, lendo a lição de Paulo Estevo, eu percebo quanta gente desequilibrada que se acercou e que não tinha perfil para determinado tipo de tarefa. Eu achei relevante, achei impressionante a colocação de Paulo. Uma coisa é experiência, outra coisa é testemunho. A tarefa que ele estava levando era um testemunho, apedrejamento, perseguição e difusão da mensagem evangélica para outras mentalidades, que seria o futuro do cristianismo. Ele não poderia perder tempo com uma pessoa que ainda não tinha condição de levar aquilo adiante, que talvez não iria aguentar. Não era uma experiência. A experiência Marcos teria na igreja cristã primitiva. Ali, se desenvolvendo espiritualmente, no atendimento às massas, fazendo a caridade, sendo orientado por Simão Pedro e por outros apóstolos. Mas a tarefa que ele tinha, Paulo, ele tinha consciência da importância da tarefa. Então, quando eu percebi isso, eu percebi, é esse o ponto. É esse o ponto. Porque continuar possibilitando trabalhos, atividades, mas não colocar pessoas, por exemplo, que possam estar à frente do produção de conteúdo, divulgação doutrinária e que não tem condição ainda. E quando eu falo condição, não é só condição intelectual e doutrinária, é condição emocional de conviver com os outros, né? De não estar brigando com todo mundo. Pessoas que se aproximam, por exemplo, do raciocínio por outros interesses, por interesses pessoais, me permitam, por interesses emocionais, afetivos, porque e até interesses financeiros, seja por beneficiar-se pela visibilidade, por se projetar, por se colocar em evidência falando em torno da doutrina espírita e divulgando. E como o interesse é material, a pessoa não aguenta sofrer por aquele ideal. Porque quando o interesse está acima do material, a pessoa sofre, a pessoa perde, a pessoa tem prejuízos, mas é porque tem o ideal. Mas quando o interesse é material, ela não quer ter prejuízos. Não aguentam e depois se desvinculam da atividade doutrinária, da atividade espírita. No Raciocínios a gente viu isso, e mais tarde atacam, inclusive, a atividade que estavam desempenhando, demonstrando que não tinham condição. Então eu acho que essa
lição de Paulo Estevam para você separar o joio do trigo, possibilitar trabalho para todo mundo, porque o trabalho é uma grande esperança. Em qualquer nível que a pessoa esteja, o trabalho de um bem pode fazê-la despertar, e a gente não sabe o momento que a pessoa vai despertar. Então não podemos negar, fechar as portas, mas não incluir pessoas que não tenham condição a tarefas relevantes nas quais a sua falta de condição pode afetar um conjunto da obra, um conjunto da tarefa, em nome de uma caridade que, em verdade, é mais capricho pessoal.